maioria das pessoas não percebe quando a própria vida começa a sair do eixo, porque o caos nem sempre chega de uma vez só. Às vezes ele vai chegando aos poucos com aquilo que você aí tolera. Você vai tolerando um pouco mais de bagunça, um pouco mais de procrastinação, um pouco mais de ressentimento, um pouco menos de responsabilidade, e quando percebe, já está cansado, irritado, crítico com tudo e com todos. O vídeo de hoje é justamente sobre o que acontece quando a gente evita olhar para a nossa própria vida com honestidade. E ele faz parte de uma sequência de vídeos que a gente está gravando sobre este livro aqui, que são as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Basta você procurar aqui que você vai achar a playlist no nosso canal. Então bora lá! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, a soma de todos os dias. E sem enrolação, já vamos começar com a quarta regra do livro 12 regras para a vida. Mas antes, curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal. Um dos pilares do nosso canal, da nossa comunidade, é você aí focar sua energia no seu próprio laço, na sua própria história, em detrimento dos outros. E é exatamente essa a proposta do Jordan Peterson com a sua quarta regra, né? Compare a si mesmo com a sua própria versão de ontem e não com a versão atual do outro. E comparação, gente, é algo inevitável. Nosso próprio cérebro, ele tende a comparar, a concatenar as coisas, né? Ele tende a pegar uma coisa em referência à outra. O problema é justamente a referência que você usa para se comparar. Quando você se compara com outras pessoas, você entra num jogo impossível. Por quê? Sempre vai existir alguém mais confiante que você, alguém mais bem-sucedido que você, alguém mais inteligente que você. E esse tipo de comparação costuma ser gatilho para crenças distorcidas. Por exemplo, pensamento tudo ou nada. Se eu não sou igual fulano de tal, então eu sou um bosta. Se eu tenho essa idade e ainda não conquistei isso, então eu sou um bosta. Esse tipo de pensamento, gente, não vai te levar a lugar nenhum. E a alternativa não é você negar a realidade, é você mudar o eixo da comparação. E no livro ele faz uma abordagem interessante, né, sobre a nossa própria visão, sobre como que ela é limitada, como que ela é restrita ao nosso mecanismo de atenção. Ele traz, não sei se vocês aí já viram aquele experimento do Daniel Simmons, tem até um vídeo que eles fazem do gorila, né? Vou deixar ele aqui no link para quem ainda não assistiu, mas ele é muito comum usar em dinâmicas quando você vai falar sobre atenção. É um vídeo que você vai dando comandos para as pessoas, contem quantas pessoas que estão passando, e mostra as pessoas jogando basquete, e sem que ninguém perceba, aparece um gorila passando assim. E é legal quando você faz isso em uma dinâmica de grupo, que as pessoas estão tão atentas ao seu comando, aquilo que você falou para elas focarem, que elas não reparam o próprio gorila entrando no meio da cena e passando de um lado para o outro. E ele usa isso como uma analogia para você aí que muitas das vezes está infeliz porque não está conseguindo o que você precisa. E isso acontece, ironicamente, muitas vezes pelo aquilo que você quer. Ou seja, o seu próprio desejo está impedindo de olhar a 1 milímetro aquilo que está bem na sua frente, que é exatamente aquilo que você precisaria. E isso traz muito sofrimento do ponto de vista psicológico. Ou seja, a única comparação autêntica e honesta que você deve fazer é se genuinamente você está um pouquinho melhor que a sua versão de ontem. É muito importante você passar a olhar os parâmetros que você aí está utilizando para se comparar, porque isso pode estar sendo um grande entrave na sua vida. Não deixe que os seus filhos façam algo que faça com que você deixe de gostar deles. Para quem aí é mãe, para quem aí, assim como eu, é pai, sabe o quão desafiador é você educar uma criança. E essa regra do Jordan Peterson, por vezes, é muito mal interpretada. Ele não fala de rigidez autoritária. Ele fala de estabelecer limites. Muita gente evita colocar limite numa criança com medo de frustrar, com medo de magoar, com medo de gerar conflito. Mas você evitar o conflito agora, você está investindo em sofrimento depois. Você está privando a criança de desenvolver a própria autorregulação,
aprender a lidar com a frustração. Você está impedindo que ela aprenda a respeitar as regras sociais. E o mundo, com certeza, não vai compensar essa inabilidade. O mundo é o que é. E essa regra também vale para adultos. Quando você aí não cria, não estabelece limites, quando você negligencia seu sono, quando você não respeita a sua rotina, quando você não se cuida, a própria vida te devolve isso. E os limites externos, eles costumam ser bem mais duros, né? Bem mais exigentes. A proposta aqui é que você tenha uma postura de modo a prevenir seus filhos de que no futuro tenham uma crença de que o mundo tem que se adaptar a elas. É uma forma de modelagem comportamental com limites claros, mas também com afeto. É muito importante que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente entenda a dinâmica de contingências comportamentais. Tem uma premissa básica em análise de comportamento, que é a seguinte: todo comportamento ele se mantém por reforço. Então, você aí tem que refletir de que forma você está reforçando o comportamento disfuncional do seu filho. Às vezes a criança vai lá, faz uma pirraça e com aquele comportamento disfuncional ela consegue o que ela quer. Isso, gente, é algo muito sério e você só está gerando uma bola de neve e criando uma pessoa, um cidadão despreparado para viver em sociedade. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa talvez é uma das regras aí mais incômodas, né? Porque criticar o mundo traz um prazer psicológico. É gostosinho demais, né, gente? Você ficar aí sentadinho, só apresentando as soluções mais miraculosas para todos os problemas sociais, para a vida do colega que você nem conhece, tecendo comentários como se tudo fosse muito fácil. Isso aí é muito gostoso, é muito prazeroso você criticar o mundo sem ter que olhar para a sua própria estrutura, para o seu próprio BO, para suas próprias questões, para a sua própria casa. Dá uma sensação de lucidez, de superioridade moral, de pertencimento. Mas arrumar a própria vida, gente, ó, não dá like não, dá trabalho pra caramba. E essa regra não quer dizer que o mundo tá tudo perfeito, não. Ela traz algo muito mais difícil de aceitar. Quanto maior o seu caos interno, maior o barulho da crítica externa. E é interessante também parar para pensar nessa dinâmica de como que tá ali o seu microcosmo. Às vezes a pessoa está vivendo um ambiente todo desorganizado, com uma caralhada de coisa para ela arrumar, e ela tá ali sem mexer uma palha, parada, não faz nada para arrumar a si próprio, e tranquilinho ali, ó, rede social, criticando todo mundo. Mas arrumar a própria casa não é só esse ambiente externo. Esse também, esse compõe, essa zona, essa bagunça que te cerca, faz parte. Mas o autor, ao falar arrumar a própria casa, ele também está falando no aspecto interno. Ou seja, hábitos, compromissos, escolhas que você evita de fazer. Quando a sua vida está desorganizada, criticar acaba se tornando uma fuga. É uma forma de você não olhar para dentro. E isso é reforçado porque muita gente acaba lacrando e acaba sendo reforçada, acaba gostando disso. E de outra forma, quando você começa a olhar para si, começa a organizar as coisas próximas a você, começa a organizar a sua vida, ainda que naquele microcosmos, você está diminuindo a entropia, você está diminuindo o próprio caos. E isso, gente, traz muito mais clareza para a sua vida. Faz um teste aí, começa a arrumar a bagunça que está na sua casa, no seu quarto, pega alguma coisa que você está postergando há muito tempo para fazer, se dedica a modelar novos hábitos. Inclusive, não há nada mais reforçador que fazer aquilo que você falou que ia fazer, que cumprir o combinado que você aí fez com você mesmo. As 3 regras de hoje apontam para o mesmo lado: comparação honesta,
limites claros e autorresponsabilidade. Porque o caos não é só algo que acontece com você, é também aquilo que você vai permitindo. No próximo vídeo a conversa fica ainda mais profunda. A gente vai falar sobre verdade, significado, sofrimento e por que só buscar prazer não sustenta uma vida inteira. Se você é novo por aqui, se gostou desse vídeo, já curte ele aqui, se inscreve no canal e bora para assistir o próximo vídeo.